Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí iniciando mais uma semana, graças a Deus, né, de aulas. Hoje nós teremos a nossa aula de português, referente ao dia 16 de novembro de 2020. Faremos os exercícios do livro de português e hoje teremos uma matéria nova, continuando na questão do substantivo, mas a gente vai aprender algo um pouquinho mais específico, tá? Então, relembrando, nós falamos sobre o substantivo em geral, que dá nome a coisas, a pessoas, a lugares. Depois a gente falou sobre o substantivo simples, né? Que é utilizado geralmente com letra minúscula, exceto nos casos quando ele inicia alguma frase, que aí coloca-se a letra maiúscula, mas geralmente com a letra minúscula, né? Indica nome de objetos, de animais como gato, peixe, papagaio, objetos, cadeira, copo, lápis, caneta, né? São os substantivos comuns. Os substantivos próprios, eles iniciam com a letra maiúscula, né? Vai indicar nome de lugares, né? Nome de pessoas, nomes de bichos de estimação, como Bob, né? O meu cachorro Madruguinha, nome de lugar, Tijuca, usina, Paraguai, Paris, né? Então, ele vai trabalhar sempre com a letra maiúscula. Aí a gente viu, depois disso, os substantivos femininos e masculinos, né? Substantivos femininos, a gente tem porta, colar, né? E a gente sempre coloca uma palavrinha antes. Ou a letra A, uma, né? A palavrinha uma antes, né? E a gente não pode generalizar que as palavras que terminem com A sejam sempre femininas e que aquelas que terminam com A, com O, sempre são masculinas, tá? Eu coloquei a regrinha para vocês, mas a gente vai novamente nos exercícios reforçar essas regrinhas, né? E o masculino a gente tem livros, menino, estojo, a gente sempre coloca também palavrinhas antes, né? Uns, o, tá bom? Depois do feminino e do masculino, a gente viu os substantivos no diminutivo e no aumentativo, tá? Como porta é um tamanho normal. Se a gente passar para o aumentativo, portão, casa, casarão ou casona, né? Gato, gatão, né? Então a gente também não pode se limitar achando que todos os aumentativos vão terminar com ão, tá bom? Também coloquei algumas regrinhas lá para vocês e nós vamos relembrar, como eu falei antes, também dos nossos exercícios da folhinha. Aprendemos também o diminutivo: portinha, copinho, laguinho, moranguinho, tá? Passarinho. Também tem algumas regrinhas, e a gente também vai relembrando ao longo aí dos exercícios. E hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo de substantivo com o singular e o plural. Existem outros tipos de substantivos. A gente tem um substantivo coletivo. Se a gente tiver um tempinho, mesmo que não esteja na nossa grade de conteúdos, eu vou colocar para vocês o substantivo coletivo para vocês já terem uma noção, tá? Mas existem inúmeros tipos de substantivos, mas a gente vai terminar aqui no singular e no plural. O singular é quando a gente tem somente um elemento e no plural mais de um elemento. Eu coloquei aqui um exemplo. A moça tá no singular, é uma só, uma pessoa só. E as moças, mais de um, já está no plural, tá? A mesma coisa, o pão é só uma unidade. Os pães, mais de uma unidade, tá bom? E aí eu coloquei para vocês, lá na nossa folhinha, algumas
algumas observações, tá? A gente também não pode se pautar na regrinha de quando a gente for passar um substantivo do singular para o plural, que a gente sempre vai colocar vai terminar sempre com S. Não, tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês com substantivos no singular, quando são passados para o plural, como é que fica, né? Eu até coloquei aqui para vocês. Moça, a gente acrescenta o S, né? Já no pão, que termina com ão, a gente vai colocar ãs, tá? Então, a gente não pode generalizar achando que todo plural vai terminar somente com S, tá bom? Aí eu coloquei aqui uns exemplos. Por exemplo, a palavra amor. A palavra amor termina com R. Se a gente passar para o plural, fica amores, tá? Aí termina assim, tá bom? Desculpa. Peraí. Falei, coloquei errado. Amores, a gente acrescenta o ES, tá bom? No caso aqui, pardal, né? Um pássaro. A gente tem aqui a terminação AL. Passando ele para o plural, a gente acrescenta aqui o IS, tá bom? Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês terem já uma noção de que nem sempre, quando a gente vai passar um substantivo do singular para o plural, ele vai terminar somente com S, tá bom? Então, baseado no conteúdo de hoje, que eu já falei para vocês, nós vamos realizar as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Temos somente 2 páginas, a página 226 é o conteúdo, explicando. Tem até algumas outras regrinhas aqui, tá bom? Na tabelinha. Que aí a gente pode juntar já com o que eu coloquei aqui na tabelinha de hoje também. Eu coloquei alguns exemplos, tá? Alguns casos. Tem também a palavra, o substantivo que termina com M, que tá até aqui no livro, homem. Quando a gente passa para o plural, fica homens, tá? Aí a gente acrescenta o NS, tá bom? É mais uma outra regrinha do plural. Então, vamos lá. Página 227. Leia a lista de material escolar a seguir. Então, a gente tem aqui na tabelinha amarelinha, né? No retângulozinho amarelinho. Um estojo, uma régua, uma tesoura. Embaixo, 3 cadernos, 2 borrachas e 3 canetas. Separe as palavras da lista conforme o que cada um indica. Então, vocês têm algumas listas, alguns objetos aí nesse quadrinho amarelo, nesse retângulo amarelo, e aí vocês vão colocar o que está no singular, o que está no plural. Lembrando que singular é sempre um elemento e plural mais de um elemento, tá? E aí vocês vão separar. Por exemplo, um estojo e 2 borrachas. Se a gente está falando é só um elemento, então o estojo está do lado do singular. E no caso das borrachas é mais de uma, são 2, então eu já coloco na parte do plural, tá bom? Vamos lá. Escreva o plural das palavras abaixo. Eu tenho japonês, bombom, tambor, girassol, jornal e canil. Vocês vão passar, cada uma dessas palavras do singular para o plural, colocando também no espaço da caligrafia, tá? Lembrando, gente, que ainda tem aluno que tá fazendo errado. Lembrando que eu tenho a linha aqui da caligrafia, tá? Finge que essa parte aqui é a faixa azul. Então, vamos lá. Jornal. A gente passar a palavra jornal para o plural, fica o quê? Jornais. Tá bom? É para começar o J aqui dentro, aí a partezinha de baixo, a barriguinha, vai lá para baixo, para a linha de baixo, e depois termina a palavra toda lá dentro, tá? Então, não é para fazer assim, ó. Isso não é caligrafia. Eu já toda hora eu falo isso.
tá bom? É assim que se faz caligrafia. Então, vocês vão fazer duas coisas. Vão colocar as palavras na caligrafia, nas linhas da caligrafia, e também vão passar o substantivo singular para o plural. Depois, no número 3, reescreva as frases passando as palavras em destaque para o plural. Então, vamos lá. Eu tenho 3 frases aí, A, B e C. Vou fazer aqui uma com vocês. Vamos lá. Letra A. Ontem lavei o lençol. O lençol, ele está em destaque. Vamos passar, então, esse substantivo para o plural. Ontem lavei os lençóis, tá? Vocês vão passar os substantivos que estão em destaque para o plural, tá bom? Vamos na página 227. Número 4. Observe as imagens a seguir e complete o quadro. Então, eu tenho aqui uma coluna de substantivos no singular e do outro lado uma coluna dos substantivos no plural. Reparem também nas imagens. Na primeira coluna, a gente tem somente um elemento de cada substantivo. Já na coluna do plural, a gente tem mais de um elemento aí na coluna, tá bom? Indicando que é mais de um, é plural, tá bom? Então, aqui é a coluna do singular, tá vendo aqui que só tem um gatinho, aqui já tem 3. Então, vocês vão passar do singular para o plural, tá? Vão observar as imagens e completar os quadrinhos. Agora, depois disso, vocês vão selecionar uma dessas palavras no singular, vai escolher uma palavra no singular e uma palavra no plural, tá? E depois vocês vão fazer uma frase para cada uma delas. Então, vocês vão fazer 2 frases. Vamos supor que eu escolhi pão. Pão e mãos, né? Eu escolhi no lado do substantivo do singular, eu escolhi pão. E no lado do substantivo no plural, eu escolhi mãos. Então, eu vou fazer agora uma frase com a palavra pão. Eu comprei um pão delicioso. Já fiz uma frase com a palavra que eu escolhi no singular. Agora, a palavra que eu escolhi no plural, mãos. Maria lavou bem as mãos, tá? Então, vocês vão fazer isso. Vão escolher uma palavra do lado da parte do singular e uma palavra da parte do plural e vai fazer uma frase para cada uma desses substantivos, para cada um desses substantivos, tá bom? Então, o número 4, a gente já finaliza os nossos exercícios do conteúdo de hoje, tá bom? Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês em relação a esse conteúdo novo. Não se preocupem, já terminamos a parte de substantivo. Vou ver se consigo dar a parte de substantivo coletivo, tá? Para vocês terem uma noção, mas não está no nosso livro, mas se a gente tiver tempo, eu passo para vocês, tá? E aí, a partir daí, a gente vai fazer somente exercícios nas folhinhas, né? Pra gente relembrar os tipos de substantivos que a gente aprendeu, tá bom? Então, vou finalizando a aula por aqui. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Um grande beijo para quem está no online ainda, quem está no presencial também e está nos dois, tá? Fiquem com Deus. E lembrando, antes da gente encerrar também, que provavelmente essa semana a gente vai ver mais português e matemática, tá? Principalmente matemática, que a gente tem um conteúdo
um pouquinho aí ainda para ser dado, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã na nossa aula de matemática.